Você já parou para pensar que nós podemos encarar a birra de um modo mais lógico e menos emocional? Eu sou Lohane Prado e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre outros sentidos que a gente pode dar para a birra. Quem me acompanha pelo Instagram viu o meu desabafo contando um pouco de uma experiência que nós vivenciamos essa semana com o meu filho caçula, o Liam. Ele simplesmente mudou completamente o comportamento dele. Ele é um bebê que completa 4 meses, inclusive hoje, no dia dessa gravação. Ele é muito calmo. Ele é muito tranquilo e eu até já me preocupei pelo fato dele não chorar muito, mas ele chora em casos extremos. E durante a noite, era aproximadamente meia-noite, ele acordou aos berros, sendo que nada acalmava ele. Ele não pegava peito. A gente tentou fazer várias manobras que fizemos com a nossa filha mais velha e nada funcionava. E refletindo um pouco sobre essa experiência, eu fui pesquisar mais sobre os saltos de desenvolvimento que até então estavam acontecendo de forma muito tranquila. E, Lohane, o que tem a ver salto de desenvolvimento e birra? A gente já trouxe em um outro momento aqui, quando eu apresentei para vocês sobre a culpa materna, a importância da nossa percepção, do nosso olhar, da interpretação que nós fazemos sobre os eventos da vida, e como que eles ditam, né, as nossas respostas, a nossa reação. Então, eu acho muito bacana esse movimento da reflexão e de dar um novo sentido sobre as nossas vivências, se elas estão principalmente trazendo sofrimento. E eu vejo que a birra, ela constantemente, ela vem como pauta das dificuldades nas intervenções do dia a dia. E eu gostaria muito que a gente pudesse hoje refletir e tentar movimentar esse olhar para outras perspectivas e dar um novo sentido para a birra, um olhar mais lógico, compreendendo a relação dele entre o salto de desenvolvimento, os saltos, né, de desenvolvimento, porque não é um só, e a ocorrência da birra. Esse evento com o Liam, esse acontecimento, me alertou porque nós passamos durante toda a vida por muitas transformações, por muitas mudanças e aquisições de habilidade. Eu não vou aprofundar, mas o salto de desenvolvimento, para quem não sabe, são essas novas aquisições de habilidade que passa o bebê. Então, uma pediatra, ela explicou de uma forma fenomenal que eu adorei, né? É uma grande escadaria. Então, o bebê, ele adquire uma nova habilidade, ele treina, ele repete, adquire a prática e vem um novo salto. E aí ele treina, ele repete e vem um novo salto. Então, vai compondo, né, essa escadaria. Por isso que não é um desenvolvimento linear, ele flutua. Tem um marco. A gente pode considerar os marcos como aparecem na literatura, mas cada bebê vai acabar desenvolvendo num tempo que é peculiar. E aí, quando isso acontece, quando acontece esse olhar para um dos saltos de desenvolvimento do Liam, me antecipei lá na frente, né? E eu pensei, eu quero compartilhar esse olhar com outras mães, porque às vezes a gente sofre muito por trazer para o pessoal. Muitas vezes a gente tem a ideia de que pode ser um comportamento manipulativo da criança, mas e se nós olharmos para a birra como algo indispensável no processo de desenvolvimento dessa criança, que é o caso dos saltos de desenvolvimento. Quando a gente vai para a literatura, a maioria dos textos que eu pesquisei, não achei exatamente isso que eu estou falando para vocês num livro, mas os saltos são registrados até aproximadamente 1 ano e meio. E aí, em um texto, eu achei uma observação: os saltos não param por aqui. Estes são os principais, mas eles acontecem até a adolescência. E como não perceber a birra como um sinal, como essa mudança de comportamento da criança em resposta a todas essas aquisições que ela teve ao longo desses anos, né? Vamos pensar numa criança de 2 anos que diz não para tudo. Ela está demonstrando nesse comportamento
uma nova habilidade de dizer não, por mais que ela não compreenda esse significado, o significado da palavra não, mas ela escuta quantos nãos durante todo o dia dela. Não pode pôr a mão na tomada, não pode pôr a mão no fogo, não vai por aí, não sobe no sofá, não faz isso, não faz aquilo. E ela aprende o não. Ou o não tem uma reação sobre o comportamento do outro. Então, peraí, deixa eu praticar aqui para ver qual a resposta que eu tenho dessa outra pessoa. Ela vai praticar, ela vai praticar, e ela vai praticar, e ela vai praticar. Bum, outro salto. Ficou muito claro e fez muito sentido para mim que a birra, ela é uma resposta, ela está dentro de todo esse cenário, desse contexto. Quando nós desenvolvemos esse olhar, nós acabamos interrompendo vários processos internos que sugam a nossa energia, que drenam a nossa paciência e que acabam prejudicando a nossa intervenção no comportamento da criança, né? No momento que ela precisa de acolhida, que ela precisa de validação, a gente acaba explodindo. Não que isso não aconteça, porque depende de como nós estamos, de qual é o contexto, qual é o ambiente, se há pressão, olhar externo, tudo isso interfere. Mas eu quero dizer que a gente, com a gente mesmo, quando a gente desenvolve um olhar, esse olhar, né, de que tá tudo certo, faz parte de uma etapa, de um período do desenvolvimento da minha criança, e isso vai passar. Vai chegar um momento em que outros desafios virão. E esse estágio está me preparando em um grau de dificuldade para que eu possa lidar com outros graus de dificuldade ao longo do desenvolvimento dele, e todos nós passamos por esses períodos, né? Se você quer mais vídeos sobre birra, comenta aqui, coloca nos comentários. E se você já teve essa percepção de que a birra, ela é uma resposta natural do corpo ao processo de desenvolvimento, coloca aqui também se você já tinha pensado por esse lado. Esse novo olhar, esse novo sentido pode até interromper o nosso olhar de julgamento do comportamento da criança como um mau comportamento. Porque geralmente a gente tem essas duas classificações, né? O nosso universo, ele é muito dividido em dois, ou é bom ou é mal. Mas pra gente finalizar, eu gosto muito de metáforas. Então, me veio a seguinte metáfora. A criança, né, o bebê, ela é todo potencial. Tudo que a gente vê num adulto, num jovem adulto, em pleno vigor, trabalhando, desenvolvendo sua criatividade, seu raciocínio lógico, planejamento, né? Enfim, a gente tem um bebê em potencial. É como uma semente de uma árvore. A árvore está contida nessa semente em potencial. E a forma como a gente vai nutrir, a forma como a gente vai plantar essa semente, tudo isso, todo esse contexto é que vai ajudar, né, que esse potencial se expanda, se desabroche. E o mesmo que acontece com essa árvore, acontece com os nossos bebês, que estão aí se expandindo o seu conhecimento, a sua compreensão de mundo, suas habilidades motoras, linguísticas, psicossociais. Então, tudo isso nesse bebezinho, que quando é um bebezinho, a gente tolera, a gente entende como sendo uma resposta do salto de desenvolvimento. Mas quando demonstrado numa criança, nos irrita profundamente e nos tira do sério e faz com que a gente tenha respostas, às vezes, muito violentas, respostas não tão assertivas. Então, esse é o meu convite de hoje para que a gente possa buscar esse olhar, esse novo sentido. Se eu tenho a vivência de saltos de desenvolvimento no período em que o meu filho é um bebê, quando ele está na fase da primeira infância, ele também vai demonstrar esses comportamentos como reflexo de saltos de desenvolvimento, sim, e isso se repete também na adolescência. Se você gosta e se você vê que contribui com a sua forma de pensar e com a sua forma de educar, se inscreva no canal, convide outras mães, pais, para que possam se inscrever também. Vamos fortalecer a nossa rede de apoio. Lembra também de ativar os sininhos para que você sempre receba as notificações dos vídeos novos. É isso, obrigada e até os próximos vídeos.